Olá, eu sou a Patrícia Dias, consultora de sono infantil, e eu tô aqui para te ajudar com essas dúvidas relacionadas ao sono da criança de uma forma bem prática, para que você realmente assista o vídeo e você consiga colocar isso em prática, sem enrolação, sem aquele monte de blá blá blá, e que na hora de colocar em prática você não consegue. Então vamos lá? Hoje, o assunto de hoje vai ser sobre como você sabe que o seu filho precisa dormir mais cedo. Isso é uma dúvida que muitos pais têm, porque eles falam, a criança, né, quando uma mãe chega para mim, por exemplo, em alguma mentoria, ela fala, mas eu não sei se meu filho, eu acho que ele está dormindo muito tarde, mas eu não sei como fazer, né, para que antecipe esse sono dele, ou se ele realmente precisa dormir mais cedo, por causa da idade dele e tal. Então, a primeira coisa, se você perceber, depois de assistir esse vídeo, que o seu filho precisa realmente dormir mais cedo, ou se você tá vendo que, não, eu tô vendo aí, aqui na minha casa, que meu filho tá dormindo muito tarde, e isso tá deixando ele extremamente cansado, ele não tá dormindo o que ele precisa, né, no sono da noite, então tem um vídeo que eu fiz explicando como você antecipa o sono da noite. A maneira de você fazer na prática. Então, assiste esse vídeo, que eu também vai estar aqui em algum lugar aqui do vídeo, para você clicar e para você assistir. Eu também vou deixar na descrição, porque aí você vai lá e você pode clicar para assistir esse vídeo, que ali tá te explicando direitinho. Qualquer dúvida, você me pergunta, tá bom? Coloca aqui nos comentários que eu venho aqui te responder. Então vamos lá. Como é que você sabe que o seu filho precisa dormir mais cedo? Eu não gosto de usar tabelas, de usar relógio, para que a gente perceba isso na criança. Eu acho que a melhor forma, e você que me conhece, você que me segue no meu Instagram, se você ainda não me segue lá na descrição, também tem o meu Instagram, mas você que assiste aqui os meus vídeos, você que me acompanha, você sabe que eu não gosto muito dessas coisas muito rígidas, muito padronizadas, porque cada criança é única, cada família é única e a gente precisa saber lidar com isso. Então, quando a gente entende melhor sobre aquele assunto, quando a gente entende sobre o sono, quando a gente entende o porquê, como, quando a gente observa a nossa criança, fica muito mais fácil da gente conseguir saber, será que meu filho precisa realmente dormir mais cedo? Ele está dormindo o suficiente? Lógico que as tabelas, elas servem para ajudar a gente, mas como um guia. E eu sempre falo isso para as minhas clientes também, para as minhas alunas, ela é um guia, mas ela não é, você não tem que fazer exatamente aquilo que ela está mostrando, porque o seu filho é diferente do meu filho, que é diferente do filho da minha amiga, que é diferente do filho da minha cliente. Então a gente precisa ter essa individualidade, a gente precisa ter essa percepção. Então, como você vai saber? Observando o comportamento do seu filho. Patrícia, mas isso para mim é muito difícil. Calma, eu sei que muitas vezes pode parecer difícil, mas você vai perceber em alguns sinais aí que eu vou te dar e você vai olhar no seu filho para ver se ele está demonstrando isso. Então, se você percebe que começa a chegar a primeira coisa, antes de tudo, a soneca. Então, você tem que prestar atenção na soneca. A última soneca, qual que é o horário da última soneca dele? Se você percebe que nesse horário da última soneca ele não está dormindo o que ele deveria dormir, ou seja, ele não está fazendo uma soneca boa, que é de no mínimo 40, 45 minutos, então a gente já tem que ficar um pouco ali atenta. Por quê? Se a criança não vai dormir essa soneca, né, eu não vou entrar aqui nesse assunto de soneca, mas se ela não dormir pelo menos esse tempo mínimo que ela precisa, significa que ela não recarregou as energias. Então, ou seja, ela vai estar mais cansada ali perto da hora de dormir. E se é uma criança que, por exemplo, a última soneca dela é 6 horas da tarde, vamos falar aí de uma criança que dorme 6 horas da tarde. Ela deveria fazer a última soneca às 6 horas da tarde. Essa soneca, que se durasse mais ou menos 1 hora e meia, ela iria acordar umas 7h30. E aí vamos falar que é uma criança que, por exemplo, ela precisa de 2 horas da janela de sono. Nossa, Patrícia, mas é muita informação. Calma que você já vai entender, já vai ficar mais fácil. Essa criança precisa de 2 horas de janela de sono, que é o quê? Que é o tempo, é o intervalo que ela consegue ficar acordada. O máximo que ela consegue ficar acordada. Você já sabe que a janela de sono do seu filho são de 2 horas. Então, você sabe que se passar de 2 horas, o seu filho vai ficar extremamente agitado. Então, vamos lá para o exemplo que eu comecei. A criança tinha que tirar a soneca às 6 horas. Essa soneca duraria mais ou menos 1 hora e meia, que seria o ideal para essa criança. Então, ela acordaria às 7h30. Aí, ela teria 2 horas de janela de sono. 7h30, 8h30, 9h30. 9h30 seria mais ou menos o horário que ela deveria dormir para começar o sono noturno.
Eu não vou entrar aqui nos detalhes para saber se, né, o sono, senão eu teria que fazer uma análise disso, então eu posso até trazer depois um caso aqui. Se vocês quiserem isso, boa ideia. Coloca nos comentários se vocês querem, que de repente eu trago um caso meu, né, de alguma cliente minha, e aí eu analiso isso, e aí eu mostro para vocês direitinho e mostro essa rotina, o horário que a criança acordou, o horário que ela foi dormir, o quanto que ela dormiu, se foi o suficiente. Eu quero que você entenda no vídeo de hoje se o seu filho realmente precisa dormir um pouco mais cedo ou não, através dos sinais que ele está dando, através do comportamento dele. Depois, se ele está dormindo a quantidade que ele precisa no sono noturno, isso é um outro assunto, tá bom? Então é um outro tema, e aí eu falo sobre isso num próximo vídeo. Mas então vamos voltar para o exemplo. A criança deveria dormir 9h30. Só que aí o seu filho, ele não dorme 9h30, ele dorme 11h30 da noite, por exemplo. Só que aí ele também, você percebe que ele não tira a soneca 6 horas. Ele vai dormir, essa soneca não dura 1h30. Essa soneca dura meia hora. Então ele dorme das 6 às 6h30. E aí ele fica das 6h30 até as 11h30 acordado. Então o que acontece? Quanto tempo ele fica? Vamos lá, matemática. 6h30, 7h30, 8h30, 9h30, 10h30, 11h30. Ele fica 5 horas acordado. E você sabe que ele deveria ficar no máximo 2 horas acordado, porque você já percebeu. O que vai acontecer com essa criança? Ela vai começar a demonstrar um comportamento ali de sono, de cansaço, de estar extremamente cansada. E quais são esses comportamentos? Ela vai ficar super irritada, ela vai ficar chorando por qualquer coisa. Se for ali na hora da janta, se essa janta vai acontecer, né, depois aí desse horário da soneca, ela provavelmente não vai querer comer direito, ela vai começar a chorar na hora de comer, vai começar a pegar comida e de repente jogar fora. Ou se for uma criança que ainda não come, mas que mama, você vai perceber que ela tá ali incomodada no mamar, porque ela quer mamar, mas ao mesmo tempo ela não quer, porque ela não tá com fome, e aí ela não consegue relaxar. Então, assim, você vai perceber no comportamento do seu filho que ele tá ficando extremamente irritado. E na hora de dormir, o que vai acontecer? A criança vai chorar para dormir, a criança vai demorar para dormir, a criança vai brigar com o sono. É essa a sensação que você tem. Ele tá com sono, mas por que ele não dorme? Ele tá brigando com o sono. Exatamente por isso, porque passou muito tempo acordado. E aí, como ele passou muito tempo acordado e ele não dormiu nem na hora que ele deveria, que seria às 9h30, ele, além disso, ele fez uma soneca curta, ele não dormiu na hora que ele deveria e ele tá há 5 horas acordado. Então, ou seja, ele realmente está dormindo muito tarde. Então, você precisa antecipar esse sono. E aí você vai lá nesse vídeo que eu te falei, que eu explico direitinho como antecipar esse sono, e aí você vai fazer essa mudança no sono do seu filho. Aí você fala, tá bom, Patrícia, mas o meu filho, ele fez essa soneca. Ele dorme 11h30, mas ele fez essa soneca das 6 horas e ele acordou às 7h30. Ótimo, é uma coisa a menos que a gente, né, já vai, uma coisa a mais, na verdade, que a gente vai descartar, uma preocupação a menos que a gente vai ter. Então, se o seu filho acordou, ele fez a soneca às 7h30 e ele acordou, ele vai ficar menos tempo acordado, certo? 7h30. 8h30, 9h30, 10h30, 11h30. Mas mesmo assim, ele tá 4 horas acordado. Ele tá 2 horas a mais acordado do tempo que ele deveria ficar, que seria por volta das 9h30. Mas aí você fala, Patrícia, mas eu vou lá no quarto 9h30, mas ele não dorme. Então, você precisa antecipar a soneca, esse sono noturno do seu filho. E aí é nesse vídeo que eu te falei que você vai aprender como antecipar, porque ele tá dormindo, né, num horário que não é o ideal para ele. E, de novo, como é que você vai saber que não é esse horário ideal? Pelo comportamento dele. Então, tudo isso que eu te falei dessa criança que não tirou a soneca, a única coisa, a única mudança que vai ter aqui é que essa criança fez uma soneca boa, menos mal. Mas ela continua dormindo mais tempo, né? Ela tá ficando muito tempo acordada, então ela tá dormindo mais tarde do que ela precisava. Porque, na verdade, ela teria que dormir 9h30 e ela tá dormindo 11h30, né? Ela tá dormindo 2 horas depois do que ela precisaria dormir. Então, ou seja, ela tá perdendo essas 2 horas de sono. E aí, como é que ela vai estar? Na hora do sono, aquilo que eu te falei, ela vai chorar, ela não vai querer mamar direito se ela mama, se ela tomar mamadeira, ela não vai querer tomar mamadeira.
ela vai ficar ali parecendo que está desconfortável, ela está irritada, ela está cansada. E você começa a perceber esse tipo de comportamento depois das 9h30, que seria o horário ideal dela dormir. Você começa a perceber isso, que ela já não quer brincar, ela está irritada. E muitas vezes o que acontece? Os pais acham mais fácil falar, já que eu durmo umas 11h30, deixa que meu filho também vai lá e vai dormir comigo às 11h30. Porque aí eu vou, deito junto com ele, já durmo. Só que pensa, o nosso sono é diferente do sono deles. A gente precisa dormir uma quantidade menor do que eles. Então, muitas vezes, para a gente, seria muito mais fácil colocar a criança para dormir no mesmo horário que a gente. Mas não significa que isso é o melhor para a criança, porque a necessidade de sono da criança é diferente da nossa. Então, se você começa a perceber esses comportamentos do seu filho depois de um certo horário, né, que você conhecendo a janelinha de sono, você percebendo isso, e perceber essa briga no sono, esse choro, acordar um pouquinho depois de ter dormido, se você começa a perceber isso na hora de dormir, é ou não, são alguns sinais de que a criança precisa dormir mais cedo. E aí você precisa antecipar esse sono dela para que ela durma mais cedo. E Patrícia, como é que eu sei qual o horário que ela tem que dormir? Você vai saber o horário de acordo com a rotina da criança. Então, aqui nesse caso, por exemplo, eu já estou falando para você que essa criança que tem uma janela de sono de 2 horas, ela deveria dormir, se ela faz essa soneca às 6 horas, ela deveria dormir por volta de umas 9h30, no máximo 10 horas. Então, seria ali a hora, porque ela tem uma janela de 2 horas de sono. Se o seu filho é menor, ele vai ter uma janela de sono menor. Se o seu filho é maior, ele vai ter uma janela de sono maior. E é isso que você tem que se basear. Então, você pode usar essas tabelas de janela de sono para você ter uma ideia de qual seria o tempo ideal ali para o seu filho ficar acordado. Mas você só vai saber quando você observar. Porque é isso, de repente tem criança que vai precisar de 2 horas, tem criança que vai precisar de 2h30, tem criança que precisa de 2h40, tem criança que precisa de 4 horas, tem criança que precisa de 3h50. Não é, às vezes, né, aquele reloginho redondinho que nem as tabelas mostram pra gente. Então, por isso que as tabelas servem como um guia para você ter uma ideia. Porque aquilo, se de repente você olha ali e fala, nossa, meu Deus, pela idade do meu filho, tá aqui que a janela de sono dele seria 2 horas, e ele tá ficando 3, 4 horas acordado, você já tem um sinal aí de alerta. Fala, opa, então, de repente, o meu filho tá brigando tanto com sono, porque ele tá dormindo mais tarde do que ele precisava. E aí você já toma uma atitude que é começar a antecipar o sono dele. Então, isso começa a te ajudar, né? É um sinal de alerta que você tem. Tá bom? Então, sempre preste atenção nesses sinais. Observe o seu filho. Mas antes de você descobrir qual se ele está dormindo, se ele precisa dormir, né, mais cedo ou não, a primeira coisa que você precisa saber é descobrir se o seu filho, o intervalo, a janela de sono dele. Começa por aí. Você precisa arrumar a rotina do dia dele. Porque não adianta você só saber a janela de sono. Você tem que saber qual é a janela de sono, que é o intervalo ideal para o seu filho ficar acordado, mas você também precisa que ele durma bem durante o dia. Porque se é uma criança, se é um bebê que precisa de várias sonecas, por exemplo, não adianta só ele, na última soneca, você pensar na janela de sono. Isso tem que ser ajustado ao longo do dia. Tá certo? Então, pensa sempre nisso, observe o comportamento do seu filho. Eu espero que você tenha gostado, que tenha te ajudado. Se você ficou com alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Se você quiser que eu traga um exemplo para mostrar um exemplo real ali, né? Não com uma suposição, mas mostrando aí, eu abro aqui, eu faço monto no Word, e aí eu abro aqui para você, divido a tela com você e te mostro qual seria o horário. Ah, a criança acordou tal horário, então qual seria mais ou menos o horário dela dormir, dependendo da idade. Coloca aqui que eu também faço um vídeo sobre isso. Se você gostou, dá o seu joinha. Se você sabe que tem uma mãe que também está precisando dessa informação, compartilha. Lembra de sempre ativar o sininho, coloca ali no sininho que tem no YouTube para você sempre ser avisada, porque toda sexta-feira, meio-dia, tem vídeo novo falando sobre sono, sobre vida real, sobre maternidade e sobre o que mais você quiser saber. É só você colocar aqui nos comentários para mim, tá bom? E se você falar, Patrícia, eu entendi, eu assisti o vídeo, eu adorei, eu entendi que o meu filho precisa dormir mais cedo.
Eu assisti o seu vídeo falando sobre como antecipar o sono da criança, mas eu não consigo, meu filho não consegue, eu preciso de ajuda. O que você pode fazer? Ir lá na descrição, vai ter um link que tem o acesso ao meu calendário, e aí você marca uma consultoria gratuita comigo. É gratuita mesmo, tá bom? São 30 minutos que você vai ter disponível para falar comigo, onde eu vou entender o seu caso, e aí eu vou te dar algumas orientações do que você precisa fazer. E se for o caso, de como eu posso te ajudar com um acompanhamento mais longo, para eu poder estar ali no seu dia a dia, poder ali falar para você, ó, você precisa fazer isso, você está no caminho certo. Mas isso é só na consultoria gratuita que você vai ficar sabendo, tá bom? Então é isso, eu espero que você tenha gostado e eu te encontro no próximo vídeo. Tchau!